atividade em 1910 a empresa industrial de Irmesinde e que produzia tijolo tipo Marselha e telha, e cujo forno se conservou e que hoje funciona como galeria museológica. Está a funcionar no piso de baixo, por isso estão convidados também a visitar. Sintam-se por isso acolhidos e acolhidas por todos nós. Estamos muito gratos pela vossa presença neste evento de grande significado para o município de Valongo. Aceitando o desafio da Organização Mundial de Saúde para refletirmos a saúde e a economia de bem-estar, a Câmara Municipal de Valongo promove a primeira Bienal de Saúde de Valongo, num concelho que pensa e promove melhor saúde e mais cidadania. Ao longo destes 2 dias de programa e nesta primeira edição, vamos refletir e atualizar o conceito de saúde, numa visão integrada nas diferentes dimensões da pessoa e olhar as cidades e pensar de que forma as podemos tornar mais saudáveis. Num formato que irá acolher 2 grandes conferências, 4 oficinas e ainda palcos de opinião, onde vamos ter a oportunidade de ouvir os nossos jovens de Valongo. Teremos também a oportunidade de ouvir e discutir temáticas atuais, com os melhores especialistas de conhecimento científico, com uma abordagem interdisciplinar e dinâmica, porque aquilo que pretendemos que seja feito é que a mensagem chegue a todos nós, a todos vocês, de uma forma clara e acessível e rigorosa. E para abrir esta sessão, chamo ao palco o principal responsável por este evento se estar a realizar, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Ribeiro. Um forte aplauso para ele. Boa tarde a todos e a todas. Eu normalmente não leio, mas hoje é um dia muito importante e eu quero pedir ajuda à equipa e queria muito saudar a equipa da saúde, porque no fundo este é também o culminar de um conjunto de anos em que trabalhamos de forma muito discreta na área da saúde. Nós, aliás, trabalhamos de forma muito discreta em muitas áreas. Devíamos, se calhar, às vezes fazer mais comunicação, mas eu preferi sempre ao contrário. Fazer as coisas com consistência, com serem consequentes. Portanto, pedi ajuda e vou aqui entregar, como se diz, não é, em inglês, uma intervenção que tento aqui também, no fundo, falar no dia de hoje, mas também, no fundo, fazer aqui uma homenagem aos anos que temos de trabalho na área da saúde. Portanto, começo por cumprimentar o senhor representante do Presidente da Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, Dr. Ricardo Rego, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, por razões pessoais e que se prendem com o falecimento de uma pessoa muito relevante na comunidade vianense, não pode estar cá hoje, ligou-me, mas está cá um representante e, portanto, nele, naturalmente, cumprimento os membros desta rede. Cumprimento também a senhora Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São João, a professora Maria João Batista, que é uma pessoa que nós estimamos muito, e eu em particular, e nela cumprimento todos os técnicos e técnicas de saúde aqui presentes. Naturalmente, cumprimento os oradores. Quero dar, naturalmente, as boas-vindas a todos os autarcas. Permitam-me destacar aqui a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ele próprio um médico, um cidadão independente desta cidade aqui de Irmesinde, que há muitos anos nos acompanha nesta caminhada, a senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, os senhores vereadores, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Irmesinde, que é a freguesia onde estamos, também cumprimentar o seu provedor do município, que está connosco hoje. Portanto, quero naturalmente dar as boas-vindas a todos, autarcas, técnicos dos municípios de todo o país, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e muitos outros profissionais de saúde, técnicos de intervenção social, estudantes, docentes e vários cidadãos interessados. E começar por partilhar convosco a nossa motivação para organizar uma Bienal da Saúde. Esta Bienal faz parte da Estratégia Municipal de Saúde de Valongo, iniciada em 2020 e que tem no fortalecimento da literacia em saúde por parte da população um dos seus pilares fundamentais. Valongo é uma autarquia participativa. Aliás, Valongo preside atualmente a rede de autarquias participativas em Portugal, sendo uma referência nacional e internacional do envolvimento das cidadãs e dos cidadãos de todas as idades, gerações e géneros nas tomadas de decisão dos órgãos políticos autárquicos. Ora,
Sendo a saúde um tema central do contrato social das democracias europeias, faz parte do nosso processo participativo em Valongo criar dinâmicas de apresentação e de partilha de conhecimento nesta área. Dinâmicas de discussão entre especialistas, gestores públicos e cidadãos. Dinâmicas de auscultação e de audição das questões que representantes da comunidade e mesmo cidadãos particulares tenham a colocar aos especialistas, alguns deles muito reputados, que nos dão a honra de participar nesta Bienal. Falei em contrato social porque o Estado social que as sociedades democratas, abertas e solidárias criaram tem na saúde, assim como na educação e na segurança social, um dos seus elevadores sociais. O acesso universal e gratuito à saúde de qualidade é uma pedra de toque da cidadania democrática contemporânea. A qualidade do sistema de saúde de um país, de uma região ou de um concelho é um dos principais prescritores do seu nível de desenvolvimento humano e da qualidade de vida dos seus cidadãos. E é também um caminho incontornável para construir uma sociedade equilibrada, saudável, inovadora e de bem-estar. Quase a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, faz mesmo parte das prioridades da nossa agenda política cuidar e desenvolver o decisivo contributo que a democracia deu à saúde e à qualidade de vida da população portuguesa. Neste cinquentenário é preciso recordar e celebrar que foi a liberdade que permitiu isto, o acesso de todos aos cuidados de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, o Estado Social, o aumento da esperança de vida e mais anos de vida com qualidade. Numa altura em que as democracias sofrem ameaças populistas um pouco por todo o mundo e também em Portugal, temos de nos empenhar em reforçar a dimensão social e solidária dos regimes democráticos, reforçando-a e desenvolvendo-a para novos horizontes. O tema desta nossa primeira Bienal da Saúde de Valongo é, pois, saúde e a economia de bem-estar, e não resulta da nossa imaginação ou criatividade, resulta antes da nossa identificação com preocupações e agendas globais. Esta é a agenda da Organização Mundial de Saúde e certamente concordarão comigo que é também a nossa agenda. Ninguém pode ficar à margem da necessidade de implementação de modelos económicos que sejam seguros para todos. A economia de bem-estar tem essa centralidade, mudando o paradigma de exploração e acumulação de riqueza para uma prática de geração de bem-estar dos indivíduos, da comunidade e do planeta, tendo por medida a sustentabilidade atual e futura da nossa casa comum. Esta é, no fundo, a proposta da Agenda 2030, onde a equidade, a sustentabilidade e a paz estão inscritas como compromisso. As políticas públicas e a sua implementação são a chave de operacionalização de uma economia de bem-estar que envolva todos os indivíduos nessa construção. Há quase uma década que no município de Valongo estamos comprometidos com a saúde na sua dimensão de transversalidade, interdisciplinaridade e intermunicipalidade. Começo por aqui, pela intermunicipalidade e pela nossa relação com a rede portuguesa de municípios saudáveis, formalmente iniciada em 2016 e tendo sido o primeiro município da área metropolitana do Porto a aderir a esta importante rede nacional e que muito nos ajudou a sistematizar ideias e a planificar objetivos tão desafiantes como a elaboração de um perfil de saúde, a definição de um plano estratégico ou, mais recentemente, a delegação de competências. O trabalho conjunto, a partilha de preocupações e de soluções tem sido uma prática positiva e produtiva. Por tudo isto, não tivemos dúvidas quanto ao passo seguinte, a adesão à Rede Europeia de Cidades Saudáveis, promovida pela Organização Mundial de Saúde, que nos projeta para uma escala regional, onde continuamos a conhecer, partilhar e adotar estudos, reflexões, práticas e recomendações. Desde 2016, temos feito um esforço de dedicação de recursos financeiros e humanos a uma área que parecia ser da exclusiva responsabilidade dos profissionais de saúde e do poder central. Em janeiro de 2020, fruto de um desafio que lançamos ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, o município de Valongo tornou-se o primeiro concelho da área metropolitana do Porto a aprovar um documento estratégico para a saúde local, como o Plano Municipal de Saúde e respectivo Plano de Ação, que se traduz
em inúmeras iniciativas alinhadas com as metas da OMS e que já impactam consideravelmente a vida do município. Todos sabemos o que aconteceu em 2020. Para nós, como para muitos municípios, foi um ano de urgências e emergências, respondendo a muitos imprevistos, o que reforçou ainda mais a proximidade às nossas comunidades. 2020 foi também para nós o início de uma nova fase nas relações com os nossos parceiros no território ao nível da saúde. A transdisciplinaridade é uma marca muito característica daquilo que o nosso município faz hoje no capítulo da saúde. Equipas de saúde pública, unidades de saúde familiar, agrupamentos de escolas, universidades, IPSS, grupos informais, organizações profissionais, agricultores. São mesmo muitos e muito diversificados os atores que connosco trabalham no sentido de alcançarmos melhor saúde, mais cidadania. Tem sido um trajeto riquíssimo, que acreditamos tem sido proveitoso para todos os intervenientes. Falta abordar a transversalidade da saúde. Já todos sabemos, e estes 2 dias o demonstrarão com maior acuidade, que a saúde é um tema transversal, que implica a participação de todos, que depende do acesso a cuidados, do planeamento urbano, de uma educação de qualidade, de melhores hábitos alimentares, de acessibilidades amigas dos cidadãos, da existência de empregos, de recursos naturais preservados, etc. Em Valongo, a saúde é efetivamente transversal a todas as estratégias setoriais que vamos desenhando e implementando. Sabemos que a implementação de políticas públicas sustentáveis não é compaginável com resultados imediatos. Também estamos conscientes que a prevenção na saúde não é tão vistosa como a reparação na saúde. O nosso compromisso é com o bem-estar de hoje e do futuro. Por isso estamos empenhados com a promoção de estilos de vida saudáveis, com o combate à solidão e ao isolamento, com a equidade no acesso à saúde, com a capacitação dos mais jovens e dos menos jovens para uma participação informada, com a inspiração de comunidades cuidadoras e solidárias. Termino chamando a atenção para conferências como a que daqui a pouco ouviremos da doutora Machteld Huber, a qual irá apresentar o conceito de saúde positiva, centrado na multidimensionalidade de cada indivíduo e na necessidade da empatia para a promoção da saúde. Ouviremos também falar de Blue Zones, com o Dr. Marcelo Vieira, e conhecer a experiência de Singapura, através da intervenção do professor Lee Earn, que nos falará de políticas e práticas públicas potenciadoras de longevidade com qualidade. Amanhã será a vez de olharmos para as cidades e para a responsabilidade dos municípios na promoção de saúde. Não se trata apenas de criar parques e pavilhões ou de reabilitar postos de saúde. Há outras áreas a envolver na construção de uma cidade, de um município, de uma comunidade saudável e muitas proximidades a descobrir. É o percurso que faremos com o professor José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, e um painel de mais 4 convidados. A verdade é que estamos muito orgulhosos deste programa. Esta primeira Bienal reúne um conjunto de personalidades que nos ajudará a fazer mais e melhor. Muito obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então dar início ao nosso plano de trabalhos desta tarde e começamos com uma conferência que nos propõe refletir sobre a experiência dos Países Baixos e pensar as várias possibilidades de envolver os indivíduos na sua definição de saúde e do seu tratamento e do seu bem-estar atual e futuro. E para isso temos entre nós os melhores especialistas e os melhores convidados. Passo então a chamar ao palco a doutora e investigadora Machteld Huber, do Instituto de Saúde Pública, Utrecht, Países Baixos. Um forte aplauso, por favor. O Dr. Ricardo Rego, vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em representação do arquiteto Luís Nobre, que por motivos imprevistos não pôde estar presente nesta sessão. A professora Maria João Batista, da Unidade Local de Saúde do São João.
E para moderar a conferência, chamo também a palco a doutora Inês Schreck, é jornalista do Jornal de Notícias desde 2002 e há mais de 10 anos que se dedica exclusivamente a temas da saúde. O palco é vosso, até já. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite que me foi endereçado. Eu gostava de começar por convidar a doutora Marta Lüber a fazer a sua apresentação. A doutora Marta Lüber é fundadora do Instituto de Saúde Positiva e investigadora nesta área. É formada em medicina, chegou a ser médica, mas tem aqui uma história muito interessante para nos contar e vai fazer esta apresentação. Can I start? Yes. Thank you. The only word I know is ole. And I can remember because our youngest grandchild is called Ole. So thank you for, first congratulations with your first Biennale. And thank you very much for the invitation to come here and to present to you. Sorry, I have translation. I'm going to speak about the 6 dimensions of your positive health. And you will wonder, what is that? And let me explain. I was a general practitioner working in primary care when I became ill myself, when I was 30, a serious illness. And I was so surprised. I knew medically what I had, but being a patient was about so much more than that medical part. So surprised. I went back to work and I got a second disease, and then a third disease and a fourth disease. 4 different diseases, very serious. The last one was even cancer, between 30 and 35. Entre os 30 e os 35 anos de idade. E nesta segunda doença, comecei a estudar-me a mim próprio enquanto paciente, daquilo que poderia fazer. Depois dessas 4 doenças, com 35 anos, estava tão convencida que há tanto mais que podemos fazer do que apenas a vertente médica. Eu gosto muito do meu trabalho, sim, respeito muito o conhecimento médico também, mas há tanto mais que podemos fazer pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa recuperação, que decidi dedicar o meu trabalho a alargar a perspectiva daquilo que são os cuidados de saúde. Estou velha, 72 anos, mas nos Países Baixos isto é algo que é aceito como uma nova perspectiva da saúde, uma nova forma de lidar com a saúde. É algo que se espalha um pouco por todo o mundo. Um colega no Japão que o ensina, aliás. Portanto, os colegas ouviram-me a falar em Utrecht e pediram-me que cá viesse, portanto, cá estou. Terei um workshop em seguida onde falarei mais sobre isto. Todos falamos sobre cuidados de saúde, mas estamos a falar de cuidados com a doença. E esta é uma imagem de uma companhia de seguros. E houve um diretor que nos mostrou isto e vemos aqui do lado esquerdo como o dinheiro é gasto na saúde. Muito do dinheiro é gasto nos hospitais, tratamentos a longo prazo, e muito menos os cuidados primários. Mas a azul é dinheiro para pessoas com diagnóstico. Gastamos muito pouco, conforme vem a rosa, na prevenção. Isto é na Holanda, mas eu tenho a ideia que aqui não será muito diferente. O que é interessante é que este diretor de uma companhia de seguros, ou diretora, dizia querer passar ao lado direito, pois há tanto que pode ser prevenido. Sabemos que 50% das doenças podem ser prevenidas. E eu fiquei interessantíssima nesta parte a rosa e decidi nela trabalhar. Há que perceber que se seguirmos este caminho, temos de aprender a pensar de uma forma distinta. Tudo se relaciona como manter esta bola verde no seu local. Temos formação enquanto médicos e sabemos que com uma doença há uma situação em que, de facto, não a controlarmos que este equilíbrio desaparecerá. Sabemos que com a medicação e com imensas medidas mantemos a situação controlada e que vamos muito longe do nosso conhecimento com tudo isto. Temos, porém, de acrescentar uma nova forma de pensar
que é: será que conseguimos criar uma bola em que a bola verde, quando se move, mantém um certo equilíbrio? Este desenho aqui não é só bonito, é uma nova forma de fazer ciência. Isto surge da ciência da ecologia, que é a ciência de como encontrar o equilíbrio da natureza. Algo que lhe é típico é que do lado esquerdo olhamos para o foco, em que sabemos tudo sobre a bioquímica, a genética, em que controlamos o problema. Do lado direito é um sistema completo que se organiza e temos que o direcionar, estimular uma autorregulação. Do lado esquerdo temos um equilíbrio estético, do lado direito temos um equilíbrio dinâmico. Se houver uma perturbação, é sempre possível regressar ao equilíbrio através de um sistema resiliente. E é isso que queremos passar para o lado esquerdo. Deixem-me falar-vos um pouco sobre alguns fatores de como fortalecer esta homeostase, este equilíbrio, esta resiliência. Já se mencionou as zonas azuis. Em todo o mundo, há sítios onde as pessoas chegam a idades muito avançadas sem patologias crónicas e sem perturbações mentais. Não é genética, ok? Japão, zonas dos Estados Unidos, Mediterrâneo, tem a ver com o estilo de vida. Há uma longa lista de fatores comuns, mas se colocarmos isto num patamar, tudo está relacionado com o estilo de vida. No Japão, a alimentação é muito diferente da dieta mediterrânea, por exemplo, mas os produtos são frescos. As pessoas têm hortas, plantam os seus vegetais, os seus legumes e comem comida fresca, cozinhada também a cada refeição. Muito pouca proteína animal, pouco leite, pouco peixe, pouca carne, muitos vegetais e de forma moderada. Ou seja, quando estão saciados, param de comer. É algo que talvez possam aprender aqui, que eu tive de facto aqui refeições fabulosas, mas demasiadamente fartas. Portanto, muitos vegetais e de uma forma moderada. Depois, movimento. Não é preciso desporto. Andar de bicicleta, eu sei que não fazem muito isso aqui, mas o movimento é importante. O exercício é algo que fazem nestas zonas, vão de uma aldeia para a outra a pé, não levam o carro, ok? Portanto, nutrição e exercício, movimento. Mas há outros fatores que são importantíssimos também. Todas estas pessoas têm um cotidiano que é significativo. Não param de trabalhar, gostam do que fazem. Talvez trabalhem um pouco menos, mas continuam porque isso traz-lhes satisfação. Quarto fator, sentem-se parte de uma comunidade. Pode ser uma família, pode ser uma comunidade local, não se sentem sozinhas, estas pessoas. O outro setor da resiliência e da saúde é de Antonovsky, investigador de Tel Aviv, Israel, após a Segunda Grande Guerra. Os judeus sobreviventes regressavam a Israel e no seu hospital, ele era médico, sociólogo e etc., e havia muita gente com traumas trazidos dos campos de concentração. Mas neste grupo havia um pequeno grupo que tinha sobrevivido de uma forma muito positiva, que não estavam traumatizados. E o Dr. Antonovsky questionou-se o que é que caracteriza as pessoas que sobreviveram a uma situação tão terrível de uma forma positiva, tendo encontrado 3 fatores: a gestão, compreensão e o significado. O que é que isto significa? A
compreensão da nossa situação. Não estamos num estado de confusão. A gestão significa que podemos tomar algumas decisões, que não estamos completamente vitimizados. Num campo de concentração, são as pessoas que ainda consigam pensar os seus próprios pensamentos. Retiraram-me tudo, menos o meu pensamento. Terceiro fator é o significado. E aqui há um psiquiatra muito conhecido que esteve no campo de concentração, Vítor Frankl, que dizia o seguinte: as pessoas com uma vida com significado são os melhores sobreviventes, tendo ajudado a iniciar uma terapia para que as pessoas encontrassem o seu próprio significado. Trabalhei como investigadora para alargar os cuidados de saúde na vertente da resiliência e cheguei a uma situação em que não podia chamar a resiliência saúde, o que era ridículo. Mas a OMS, pela qual tenho o maior respeito, tem uma definição de saúde que data de 1948, que é um estado de um bem-estar social, físico e mental, não apenas a ausência de saúde ou a presença de doenças ou enfermidades. Portanto, ainda que isto tenha sido criticado, não houve mudanças e o próprio governo dos Países Baixos disseram que tinha um problema com esta definição. Temos que desenvolver a nossa perspectiva. E a nova definição surgiu. E é a seguinte: fiz uma conferência com pessoas um pouco por todo o mundo, também com a OMS. A saúde é a capacidade de adaptar e autogerir quando enfrentamos desafios sociais, de saúde, de gestão. Em todas estas áreas enfrentamos desafios. A vida muda constantemente, mas será que conseguimos aprender a reagir, a encontrar a resposta, tal como o nosso sistema imunológico, que desenvolve defesas para combater? De facto, as maleitas. Isto é algo que é feito à maneira do paciente. Como dizia Antonovsky, é feito pela forma que o paciente decide. O nosso governo pediu-me que continuasse, procurasse um apoio que o tratasse operacional. Estudei vários grupos, vi vários pacientes, médicos, fisioterapeutas, entrevistei 140 pessoas, pedi-lhes que comentassem este conceito e também perceber qual a avaliação da saúde. O apoio foi imenso e a vertente é a seguinte: pessoas têm uma doença, sim senhor, mas têm de facto uma grande parte da sua vida que é saudável. Portanto, a questão será que a saúde não seja um fim, mas um meio para uma vida com significado. E esta vida com significado é importantíssimo. Eu já sabia, aliás, que nas zonas azuis o significado que se dá à vida é importantíssimo. No trabalho de Antonovsky era também a vertente mais forte e eu fui aconselhada a tornar esta realidade num tema e na forma como se efetiva. Quais os indicadores para avaliar a saúde? Cheguei a casa com 156 palavras, em que as pessoas falavam de uma gama extremamente abrangente, que foi categorizada e, por último, conseguimos reunir todas estas questões em 6 dimensões. São as seguintes: funções corporais, a questão física, depois o bem-estar mental, o significado. Primeiro chamamos-lhe a vertente espiritual, mas para os médicos dos Países Baixos isto nos agrada muito. Portanto, chamamos-lhe a vertente
do significado, a qualidade de vida. Os cientistas afirmam que a qualidade de vida é um resultado do resto. Não. Os pacientes disseram que a qualidade de vida faz parte da saúde. Sentirmos-nos bem connosco próprios. Depois a vertente social, a participação. E por último, o cotidiano. Se é algo que conseguimos gerir por nossa própria vontade. Ou seja, 6 dimensões que as pessoas associam à avaliação de saúde. Existem outras palavras que lhes estão subjacentes. Passamos agora das entrevistas para os testes, os ensaios, questionários com os mesmos stakeholders, com avaliação feita por 2.000 pessoas, aquilo que encontramos. Primeiro, as opiniões positivas foram suportadas a 100%, dizendo que sim, é assim que se define a saúde. Este gráfico foi conclusivo para o desenvolvimento que se seguiu. Vimos um eixo horizontal e verticalmente temos 6 palavras escritas, palavras originais: físico, mental, espiritual, o tal significado, qualidade de vida, participação social e a vida cotidiana, o funcionamento diário. A vertical vemos uma escala de 1 a 9 e com todos estes temas as pessoas tinham de associar que, de facto, estaria a definição ligada à saúde, às competências sociais e etc. Linhas estas que são os 7 grupos investigados. E o que o gráfico nos mostra sobre as funções corporais da parte física, em que toda a gente concordava que estas palavras faziam parte da saúde. Do lado direito vemos estas linhas que têm uma diferença muito significativa. E as pessoas nem sempre concordavam se isto fazia parte da saúde ou não. A linha a verde, que faz este movimento, este grupo acredita que as 6 dimensões estão mais ou menos no mesmo patamar de importância em relação à saúde. 576 pacientes responderam desta forma. A roxo, temos aqueles que não o colocam num patamar tão elevado, que são os decisores políticos, são os que tomam as decisões para os pacientes. Sente-se aqui, a tensão é palpável. Não vamos entrar aqui em grande detalhe por conta do tempo, mas vemos aqui o que as pessoas pensam da saúde. Havia um problema, que era um grupo que era bastante reduzido depois de todos os decisores políticos, mas também os médicos dizendo, bom, se isto for prático tem que ver com a vertente física, com o corpo. Mas o grupo de pensamento mais alargado, em que os pacientes afirmaram que a saúde trata da vida como um todo, tive que escolher. Havia uma razão social para escolher, pois nos Países Baixos toda a gente diz que colocamos o paciente no centro da discussão. Se são bem-sucedidos, isso é outra conversa, mas a ideia é essa. Bom, se o fazem, deviam saber como o paciente pensa. E o paciente diz que a saúde é a vida como um todo, portanto, toda uma largura de banda. Assim, escolhi seguir a opinião dos pacientes e precisei de uma nova palavra, um novo nome, e chamei-lhe saúde positiva, que se relaciona com a psicologia positiva, não sei se estão a par, e a confirmação foi quando estudei de facto os documentos da OMS, que tem vindo a debater se deve usar a saúde positiva ou não. Escolheram participar desta forma, sim, mas foi essa a minha escolha, saúde positiva. As 6 dimensões ficaram aqui num gráfico em teia e ao longo desta teia existem números. Nas escolas holandesas temos, de facto, notas de 1 a 10. A partir do momento que esta imagem surgiu, as pessoas avaliam como se sentem. E algo muito importante é que se alguém preencher aqui este gráfico e se houver uma resposta, acaba por não haver um normativo. Cada pessoa tem a sua referência, se o número é baixo, se é elevado. E é isso que procuramos. Pensar em como nos sentimos. E depois preenchemos este gráfico
e questionamos se queremos mudar esta vertente. Olhando para a pessoa propriamente dita e das ações que podem tomar, e aquilo que é crucial é porque é que perguntamos se alguém quer mudar algo, porque as pessoas não o fazem tão facilmente. As pessoas fazem mais aquilo que querem fazer. Os médicos estão formados e treinados para dizer a uma pessoa que tem que fazer isto. Não. A ideia é que os profissionais se mantenham em silêncio e perguntem às pessoas o que é que elas querem. E os médicos ficam nervosos porque acham que têm que resolver os problemas das pessoas. Não. Não é uma questão médica. Trata-se da vida cotidiana. Portanto, os cidadãos e os pacientes sabem perfeitamente aquilo que necessitam. E há aqui uma afirmação de Antoine Saint-Exupéry em que diz que se queremos construir um barco, não vamos pedir aos construtores em dar instruções. O que vamos fazer é com que as pessoas pensem num mar infinito e o barco surgirá. Ou seja, há que pensar naquilo que é o nosso sonho na vida, o significado, aquilo que é importante. Podemos dizer que este, de facto, é o motor mais importante para encontrar o nosso objetivo. Se virem algo assim, eu trabalho com pessoas com dependência de substâncias e a ideia será, de facto, perceber que a saúde tem diferentes rácios e quando os médicos olham e veem que o nível de saúde está muito reduzido, os médicos dizem que há que mudar. O que eu aprendi foi a ficar calado e a perguntar o que é importante para si, para o paciente. Porque mesmo quando a classificação é muito elevada, há pessoas que querem melhorar. E nós perguntamos, como é que acha que podemos melhorar? E o que acontece é que se alguém começar a agir naquilo que é mais importante para si, e escolher a ação propriamente dita, vemos um aumento na classificação em todas as dimensões. Isto corresponde ao bem-estar. E é aqui que a pessoa é especialista. Portanto, trabalhar com a saúde positiva tem 3 elementos. Uma reflexão interna, olhar para o espelho e perceber como estamos. Depois ensinamos aquilo que chamamos o diálogo alternativo, que significa o que é que lhe interessa e será que quer mudar algo. E o terceiro passo é pedir ações práticas, aquilo que fazer e onde é que é necessário apoio. Portanto, a pergunta é o que pode ser feito. Fiquei a descobrir dos 3 fatores de Antonovsky que melhoram a resiliência. A tal teia de aranha dá-nos esta compreensão de perceber aquilo que é importante, do dito significado, e também a questão da gestão, em que temos que sentir que estamos, de facto, no leme da nossa vida, que somos nós que tomamos as decisões. É isso que está na fonte da nossa resiliência. Estou prestes a terminar. Deixem-me dizer-vos que a saúde positiva trata de melhorar, alargar uma vida resiliente, significativa, mas terá que haver um contexto que promova a saúde. A pessoa aqui está no centro, sim. Daí ser tão importante a cidade, o contexto. Porque é importante ter um estilo de vida saudável. Uma comunidade que presta apoio, um apoio financeiro, todos estes fatores são importantes e eu estou muito orgulhosa, pois o nosso governo holandês aceitou esta abordagem e temos um programa para todas as cidades para poderem, de facto, definir o ambiente e as condições para que as pessoas possam seguir esta direção. É
a nossa forma de criar esta bola à direita. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Começar por agradecer a doutora Marta Lüber pela sua apresentação, que nos traz aqui um conceito um pouco disruptivo em relação àquilo que temos em relação à saúde no nosso país. Mas pegando em algumas partes da apresentação, por exemplo, na parte em que se refere à necessidade de pôr a pessoa no centro, isto remete-me para esta reforma que temos atualmente no Serviço Nacional de Saúde, que passa pela implementação das unidades locais de saúde. E temos aqui connosco a Presidente do Conselho de Administração, da ULS São João, e a quem eu gostava de perguntar, por um lado, se concorda com este conceito de que a saúde é muito mais do que a ausência de doença, portanto, que há muito mais para além disso, há muito mais dimensões. Isso, por outro lado, como é que as ULS, portanto, podem contribuir para colocar, portanto, o doente no centro e para que os próprios profissionais de saúde se foquem não só na doença, mas em todas estas dimensões que têm das pessoas que têm no seu consultório. Muito obrigada, antes de mais, por estar aqui. Cumprimento todos os presentes. Efetivamente, a perspectiva da saúde como algo que seja um estado de bem-estar físico, emocional, psicológico, social, é já bem conhecida na área da medicina, mas não tem sido muito... É conhecida, é tendencialmente praticada, mas depois, na realidade, aquilo que nós temos no nosso país e, em geral, é uma medicina muito mais, como foi dito aqui, é uma medicina que é muito mais curativa. Para terem uma ideia, em Portugal, a OCDE refere que em Portugal, daquilo que é o financiamento em saúde, nós temos apenas 1% do valor de financiamento em saúde em ações de prevenção e de promoção de saúde, prevenção da doença e promoção de saúde, o que é claramente insuficiente. Aqui, quando nós vamos analisar aquilo que são as causas de morte e de doença na população portuguesa e um pouco por todo o mundo, por ano, no mundo, morrem cerca de 10 milhões de pessoas por causas cardiovasculares que estão associadas a fatores evitáveis, por comportamentos de risco que as pessoas tiveram, tabagismo, hipertensão arterial, obesidade, etc. Em Portugal, em 2019, a OCDE dizia que 30% das mortes que aconteceram em Portugal foram causadas por fatores relacionados com hábitos que eram conducentes a um estado de doença e que eram evitáveis. Entre eles, o mais importante era o tabagismo. Portanto, este conhecimento é transversal, é perfeitamente instalado na sociedade, nos profissionais de saúde. Mas o que é verdade é que o paradigma tem que mudar. E aquilo que nós vemos é que, ao termos cada vez mais uma sociedade que está virada para uma medicina curativa, nós cada vez temos mais pessoas, mais doentes, com outras doenças que sobrevivem a um cancro, que sobrevivem a uma doença crónica e que vão tendo outros problemas e que têm muito pouca qualidade de vida. E que, vamos ser objetivos, porque eu sou administradora de uma instituição hospitalar e isso para mim preocupa-me, que gastam muito dinheiro. E nós, em Portugal, nós somos um país pobre, e nós, em Portugal, temos muita dificuldade em sustentar este crescendo, e isto é transversal um pouco por todo o mundo, temos muita dificuldade em sustentar este crescendo da despesa que está associada, como foi dito aqui, à doença, não é à saúde, é à doença. Portanto, o paradigma claramente tem que mudar. Nós temos que perceber que nós vamos ser muito mais eficazes se nós tivermos uma política de promoção de saúde, prevenção de doença. E isto tem que começar na pessoa, tem que começar na comunidade, tem que começar nas escolas, tem que ser completamente tranquilo para os profissionais de saúde e não verem isto como uma verdade esotérica, e tem que mudar o paradigma também quase cultural que nós temos, porque quando nós falamos, e eu acho que isto acho que todas as pessoas se vão identificar nisto, quando nós falamos que é necessário ter um padrão de vida mais saudável,
Isto muitas vezes é visto como algo custoso, algo que eu fazer uma alimentação saudável tem um caráter mais negativo e não tem que ser assim, não é assim. As pessoas têm que ter padrões de alimentares que sejam mais saudáveis, mas que lhes deem bem-estar, que as pessoas se sintam bem. Como era dito, e no caso das Blue Zones, as pessoas não têm que ir ao ginásio fazerem esforço físico até cair para o lado, se me desculpam a expressão, mas têm que ter uma vida ativa, têm que ter um local de trabalho onde facilmente possam chegar a pé. Claro que isto é um mundo idílico, nem sempre é possível, mas será o ideal. Mas as pessoas, se calhar, podem ir ao supermercado a pé ou podem sair, se forem de transportes públicos, sair um bocadinho mais antes da paragem e irem um bocadinho a pé. Portanto, as pessoas mexerem-se, terem alimentação saudável, terem hábitos de vida saudáveis, tem que ser visto como prazeroso e não como um castigo. E isto é complicado de modificar, tanto nas pessoas mais velhas como nos jovens. Portanto, isto tem que ser trabalhado. Este conceito, agora vindo mais em concreto para a questão desta reforma que há, este conceito finalmente chegou à massa política, à massa governamental no nosso país. Ou seja, é evidente que se nós queremos sobreviver enquanto Serviço Nacional de Saúde e queremos ter melhoria das qualidades de cuidados que prestamos às pessoas, temos que mudar aqui alguma coisa e, portanto, muito mais do que antes, é importante que as instituições de saúde, neste caso as ULS, estejam integradas, cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, e que trabalham e que sejam financiadas e que sejam, no fundo, beneficiadas de acordo com aquilo que elas são capazes de fazer com a comunidade. E os cuidados de saúde primários e os municípios e as várias organizações, as escolas, serem capazes de modificar o padrão que existe em termos comportamentais nestas sociedades. E isto é feito com os cuidados de saúde primários, sobretudo. É feito na comunidade, é feito com as pessoas. E tem que haver esta percepção que tem que ser legislada adequadamente, tem que haver políticas que protejam a saúde, e eu volto a dizer, a saúde, não o tratamento da doença, mas a saúde. Tem que haver uma vontade política que isto aconteça, e nomeadamente com os municípios, e Valongo é um excelente exemplo. Nós aqui em Valongo temos áreas verdes, temos uma série de ações que eu sei que me estou a esticar um bocadinho, mas eu ainda queria falar sobre isso que está a acontecer aqui. Temos que ter portanto, um grande envolvimento das pessoas e temos que ter literacia para a saúde. As pessoas têm que saber aquilo que devem fazer, as pessoas têm que ser informadas daquilo e têm que ter vontade de o fazer. Portanto, as coisas têm que ser apresentadas pelos profissionais de uma forma muito, muito apelativa, digamos. E eu gostava de dar o exemplo daquilo que já acontece nos cuidados de saúde primários aqui na região de Maia-Valongo, que tem muito a ver com as ações que acontecem nas escolas, com a literacia, trabalhar com as crianças é extremamente importante, com as ações que acontecem na Universidade Sénior, em que são ensinados, que são fomentados hábitos saudáveis às pessoas mais idosas. Portanto, tudo isto é extremamente importante e só assim é que a longo prazo podemos ter cuidados de saúde que sejam equitativos, manter equidade e, em simultâneo, termos sustentabilidade no nosso sistema. Antes de alargarmos a conversa à questão dos municípios e essa colaboração com os municípios, só perguntar-lhe se, em termos na área da saúde, se os profissionais de saúde podem fazer um pouco mais neste sentido de focarem-se, nomeadamente nos cuidados primários, focarem-se nas outras dimensões que a doutora Marta Lüber falava do doente, portanto, as dimensões de bem-estar, saúde mental, a qualidade de vida, a participação na sociedade, o ter um propósito de vida, portanto, todas essas dimensões que aqui que se falavam contribuem para mais saúde. Estas várias dimensões, estas 6 dimensões, têm muito a ver com a integração de toda a comunidade e das várias estruturas. Os locais de trabalho têm que ser pensados para que seja mais agradável para as pessoas irem trabalhar. Os espaços físicos da cidade têm que ser mais fáceis para que as pessoas que ali vivam tenham capacidade de se deslocar facilmente. Portanto, há uma grande componente que é dependente das próprias pessoas, da comunidade, dos municípios e, portanto, que é mesmo de integração. Em relação aos profissionais de saúde, a promoção, e com este tipo de ações que eu dizia há pouco, que fomentam a literacia e que têm uma intervenção, são extremamente importantes. Mudar o paradigma da forma como se comunica
Eu acho que ainda temos muito a aprender. Isto que estava a ser dito, a forma como nós comunicamos com as pessoas, nós, em Portugal e um pouco por todo o mundo, ainda temos muito a aprender de como é que conseguimos fazer esta comunicação de uma forma que não seja, volto a dizer, quase punitiva. Portanto, que isto seja visto de um lado positivo, exatamente. E depois há um aspecto que é extremamente importante e que é fulcral no nosso estado de saúde, que é a saúde mental. E cada vez mais nós percebemos que a sensação de bem-estar, que a sensação de realização pessoal, que a sensação de fazer parte de um projeto e ter um sentido de vida, que são críticas para a saúde mental e, indubitavelmente, o nosso estado de saúde mental é crítico para a existência de doença. Portanto, nestes dois aspectos, saúde mental e forma de comunicar com as populações, eu acho que nós temos um longo caminho para percorrer, mas ter isso identificado e ter, o que me acontece aqui em Portugal, ter agora um investimento por parte do poder político e do governo para trabalhar estas áreas e financiar adequadamente estas áreas, parece-me um sentido positivo. Dr. Ricardo Rego, começar aqui com uma provocação. Naquele gráfico que a doutora Marta Huber mostrava, em que a linha entre os decisores políticos e aquilo que pensam os cidadãos, estas linhas estão tão distantes. Surpreende-o esse desfazamento? Não me surpreende. Antes de mais, e eu acho que devíamos, se calhar, pegar um bocadinho naquilo do discurso do Sr. Presidente da Câmara, ele não está, mas dar os parabéns pelo discurso inicial, que tem a ver com isso. Ele, se recordarem, ele disse, nós já fazemos as coisas de forma consistente, não as comunicamos. Se calhar ele está a fazê-las de forma consistente, porque está a ir de encontro às necessidades do cidadão. E nós, por vezes, e peço desculpa, se calhar vou ser um bocadinho disruptivo naquilo que vou dizer, nós muitas vezes, se calhar, descuramos um bocadinho esta participação do cidadão e esta necessidade do cidadão. Nós muitas vezes vamos buscar políticas, vamos buscar projetos que se calhar não se coadunam com o nosso território e que não vão de encontro às necessidades do cidadão. Eu acho, e também concordo com o Sr. Presidente, que houve aqui um elemento que foi muito mau para a sociedade, mas que eu acho que foi muito bom agora naquilo que é o futuro. A pandemia para nós, e estou a falar se calhar da experiência que tivemos, levou-nos a ter uma comunicação com todos os stakeholders do ambiente completamente diferente. Ou seja, nós mobilizámos-nos em equipa, todos nós, políticos, equipas municipais, equipas de saúde, instituições de saúde, mobilizaram-se num sentido de resolver uma emergência. No entanto, criaram-se aqui pontos de ligação que são extremamente importantes para a implementação de políticas efetivas para o cidadão. E essas políticas efetivas naquilo que é a promoção dos indicadores de saúde e aquilo que vai promover a saúde para o nosso cidadão. Porque, independentemente de tudo, o político e os decisores políticos têm que satisfazer a sua população e têm que satisfazer as necessidades da sua população. E há outro aspecto que aí tenho que dar os parabéns à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que é outro fator que nós não tínhamos, que são métricas, e que é, nós estamos a trabalhar com políticas de saúde sem muitas vezes ter conhecimento dos indicadores que nós temos para implementar essas políticas. E muitas vezes estamos a trabalhar com indicadores, e a saúde tem esses indicadores, eu estou à vontade porque eu vim também da área da saúde, mas não eram comunicados. E muitas vezes os indicadores que são da área metropolitana do Porto não são os mesmos indicadores que Viana do Castelo tem, ou que Valongo tem, ou que Beja tem, ou que outros municípios têm. E a necessidade, por exemplo, com o Atlas da Saúde, de termos indicadores precisos daquilo que são os indicadores do município, faz com que as políticas municipais, as políticas de saúde, possam ir de encontro às necessidades, as políticas de promoção da saúde, não de eliminação da doença, faz com que essas políticas sejam direcionadas para as necessidades da população. Aquilo que o Sr. Presidente disse, não interessa só criar infraestruturas, temos que criar também políticas que vão de encontro
encontro às necessidades. E se nós temos uma população obesa, provavelmente nós temos que ter políticas de promoção contra a obesidade, seja ela infantil, seja ela até do ponto de vista da idade adulta. E eu acho que houve aqui um momento, quem esteve na rede portuguesa, há aqui um momento em que nós não falávamos todos a mesma língua. Os indicadores existem, estão, mas não eram partilhadas de forma conjunta. Nas unidades locais de saúde, e é aqui outro patamar que eu acho que é importante também, é que as políticas sejam estratégicas e que sejam sempre implementadas a médio e a longo prazo e que não sejam casuísticas de mandatos. Desculpem dizer isto, mas que não sejam casuísticas de mandato. Ou seja, que sejam políticas efetivas que possam dar continuidade ao longo dos tempos, independentemente de quem estiver ou não, porque é para satisfazer as necessidades dessa população. E as unidades locais de saúde, na minha opinião, e eu venho de uma unidade local de saúde, portanto faço já aqui um ponto de ordem à mesa, porque eu fazia parte de uma unidade local de saúde e depois passei para a Câmara. Na sua essência, as unidades locais de saúde estão bem estruturadas, eu penso, e é uma política que está a ser implementada. Nós não podemos andar a mudar de políticas de um dia para o outro, temos é que claramente verificar se estão bem adequadas, se está bem aplicado e implementar essas políticas. Porque no conceito geral das unidades locais de saúde, há lá um patamar que dá preponderância aos municípios. Os próprios municípios fazem parte deste conceito. Aquilo que o Sr. Presidente disse, a saúde não é só dos profissionais de saúde. A saúde é algo muito mais amplo e que pode ser trabalhado com stakeholders. E se nós trabalharmos em equipa, efetivamente vamos melhorar. Concretamente, como é que os municípios podem contribuir, portanto, para esta, para dar mais saúde, mais bem-estar à população? Olha, nós falámos ainda há bocadinho. Se nós implementarmos políticas ao longo de todo o ciclo evolutivo, ou seja, políticas de saúde para todos, e que consigamos criar condições ou ambientes propícios à saúde, nós conseguimos fazer. E como é que fazemos isso? Muitas vezes, dou-lhe um exemplo muito concreto, daquilo que foi o diálogo entre a área da saúde e o município, por exemplo, em Viana. Estamos a falar da preparação para o parto. Está a ver? Algo que tem a ver com o nível da promoção da saúde. Não estamos a... E uma das coisas que as equipas de saúde diziam é que nós não temos, por exemplo, para fazer hidroginástica para a grávida, porque não temos equipamentos. O município tem equipamentos, pode cedê-los facilmente para fazer isto. E, de repente, tivemos 3 ou 4 turmas que estão a implementar isso e que estão a executar isso. Temos também, por exemplo, e é curioso, porque noutros países já trabalham isto, as quedas, por exemplo, na via pública. Nós não monitorizamos a quantidade de quedas, porque nós temos cada vez mais uma população mais envelhecida, porque temos um sistema de saúde, se calhar, propício a que a longevidade dos nossos cidadãos seja maior, e, portanto, nós temos que implementar políticas, se calhar, de infraestruturas urbanas que facilitem este tipo de população. Criar, por exemplo, também políticas ao nível do envelhecimento ativo. Criar políticas, por exemplo, ao nível da saúde mental. E ao nível da saúde mental pode ir, na minha opinião, a uma situação muito simples. Estamos a falar das creches. Já imaginaram qual é, se calhar, o stress de uma família que tem uma criança nestes dias e que não consegue ter forma de conciliar e de colocar a sua criança na creche? Tudo isto vai criar sistemas de stress constantes e vai levar a que as pessoas não estejam, de alguma forma, mentalmente sãs. Agora, há um problema que eu aqui também acho que tenho que abordar. A doutora falou sobre aquilo que é o financiamento. Disse, penso eu, que 3% do financiamento, menos disso, 1%. Mas desse 1%, não podemos esquecer que se calhar 2% é financiamento dos municípios para aquilo que são políticas de promoção da saúde, que muitas vezes não são contabilizadas.
ok? No Orçamento de Estado. Nós temos situações como o Valongo a despender dele próprio, porque agora até na descentralização de competências estão alocadas verbas e entenda-se, a descentralização de competências não pode ser entendida só como fazer manutenção nos centros de saúde ou de alguma forma ficar com os assistentes operacionais que existem nos cuidados de saúde primários, é muito mais vasto. E eu acho que os municípios têm um papel preponderante se tiverem uma estratégia orientada para isso, porque também há municípios que, se calhar, não têm isso como prioridade, na sua essência. O Sr. Presidente falava, por exemplo, de um plano estratégico para a saúde, falava de ter uma estratégia, essa estratégia tem que ser envolvida com tudo, e por isso é que as unidades locais de saúde, na minha opinião, apesar de muita gente não concordar, eu acho que na sua essência são positivas, porque implicam o envolvimento de vários stakeholders, permitindo. Outra coisa é deixar os profissionais de saúde, deixar as instituições de saúde vocacionadas para a execução das suas tarefas e libertando, de alguma forma, recursos em termos de município para a promoção também da saúde. E há outro pormenor, nós estamos a falar de saúde positiva, desculpem dizer isto também, mas como é que nós podemos falar daquilo que é o sentido de saúde positiva, quando todos os dias nós acordamos de manhã a dizer que estão 50 pessoas à espera para ter consulta, mas, por outro lado, não de alguma forma divulgamos tudo aquilo que está a ser feito de bom nas nossas instituições de saúde. Ou seja, nós estamos a focar única e exclusivamente no que é negativo, e existe, temos que olhar para ele e melhorar, mas também temos que perceber que também temos muita coisa bem feita e que se calhar geramos expectativas positivas nas pessoas e que temos é que, de alguma forma, também ver o que é que tem sido bem feito, porque não deve ser fácil para um profissional de saúde ver o seu centro de saúde a dizer que estão à espera de 50 pessoas. Temos que implementar medidas para que isso seja ultrapassado. Mas também temos que desmistificar aqui algo. Nós temos um sistema de saúde positivo e bom. Tem as suas lacunas, mas nós temos indicadores muito bons. Nós temos profissionais de saúde muito bons, nós temos gestores a nível da saúde muito bom, que muitas vezes executam e fazem muito com pouco. E às vezes é isso que nós temos que, se calhar, reorientar as nossas estratégias. Muito bem. Obrigada. Nós temos aqui um tempo definido para esta conferência. Eu queria agradecer a presença da Dra. Maria João Batista, do Dr. Ricardo Rego e da Marta Lhuber. De seguida temos as oficinas, numa delas sobre as Blue Zones e outra onde poderão também perceber mais na prática como é que funciona esta teia de aranha que Marta Lhuber falou e que pode ser implementada nos serviços de saúde ou por outros profissionais. Obrigada. Até já.